eu sinto como se a minha garganta fosse explodir. Sinto que eu faço muita força na minha boca, que todos os meus músculos de alguma forma travam, porque eu tô fazendo força neles. Se for em público, eu quando eu gaguejo eu travo, totalmente travo. Como se alguém estivesse amarrado a gente em uma corda, né? E a gente faz força para desatar esse nó. Eu sou jagunço, eu sou de belos montes vivi, chicote e ferro eu não vou mais, ao conselheiro entreguei a paz, eu vim de longe pra ver o meu jardim florescer, vi a harmonia crescer, não há amor. Gagueira é um distúrbio da fluência. Se nós formos olhar no CID, que é o Código Internacional da Doença, nós temos lá a gagueira definida. E ela é vista como um distúrbio da fluência da fala especificamente, né, que é o nosso foco. A, E, I, O, U. Segura na barriga. E agora dá um soco no som. Pá, 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 pá. Gira 5 vezes a língua para a direita, 5 vezes para a esquerda, saliva e engole, né? Good, good, wow. A incidência da gagueira é maior na infância, tanto que a gente tem esses dados, são dados norte-americanos, de que 5% das crianças gaguejam. A gente tem uma proporção de 3 a 4 homens para uma mulher que gagueja. Na idade adulta, nós temos 1% da população gaguejando, então a gente vê aí essa diferença, né? De 5% na infância passa a ser 1%. Abriu. Abriu a... Oi, meu nome é Luciano Braga. Oi, eu sou Cleverson, tenho 22 anos. Oi, eu sou o Gabriel. Desde os 5 anos eu passei a ter dificuldades na fala. Não me lembro de ser desfluente, assim, eu lembro que até na escola, assim, eu sempre tinha um de desempenho bom. O Gabriel, ele começou a gaguejar lá pelos seus 3 anos e meio. Eu fui o primeiro a começar a ver esse tipo de situação nele, né? Na época nós não tínhamos o que temos hoje, né? Estudos. Isso me custou um preço muito caro. Daí eu lembro que justamente quando eu comecei a prestar mais atenção, eu começava a gaguejar mais, assim. E eu comecei a falar pra você, que foi em algum momento que eu dei uma bronca a mais, foi algum momento que eu falei alguma coisa que ele se chateou. E a gente se cobrou muito, a gente se culpou muito, pô, eu fiz alguma coisa de errado, né? Na década de 80, foi lá no estado da Bahia, eles lá tinham, nas escolas, tinha um sistema, assim, que o aluno ele tinha que ler o A
todo o ABC na frente. Se o aluno não falasse, aí ganhava aquelas palmatórias na mão. Então todo dia eu levava aquilo na minha mão, né? Porque eu sabia, estava dentro de mim todo aquele conteúdo, mas não, eu tinha dificuldade de ver balizar. Eu sentia que eu deixava de fazer algumas coisas por ser desfluente, tipo de responder algumas coisas pro o professor em sala, de tipo me propor a apresentar um trabalho em grupo, assim, tipo, eu sou gago, então eu não vou apresentar, porque se apresentar pode ser que eles passem a me zoar, assim. Na escola, eu sinto que as professoras não têm o preparo para lidar com esse tipo de dificuldade. Então, todas as escolas onde a gente passou, eu tive que fazer um trabalho. Eu tive que ir lá, conversar, mostrar o que é, o que não é. Não é para ter um tratamento diferente, eu quero que ele tenha tratamento igual para todas as crianças. Mas tem alguns momentos de falar que ele vai querer e ele não vai querer, eu gostaria que fosse respeitado essa situação. E assim eu sempre fiquei com o título de aluno burro. Por muito tempo, as pessoas acreditaram que a gagueira era de fundo emocional, porque os pesquisadores comparavam as pessoas fluentes e as pessoas não fluentes e não encontravam diferença alguma. A dedução lógica foi a questão emocional. Só que com o avanço da aparelhagem de pesquisa, isso mudou totalmente. Então, atualmente, eles percebem que existem mínimas diferenças cerebrais, tão mínimas que durante todo esse tempo ninguém percebeu. Perceberam que eu era gago por o meu pai ele já ter tido esse mesmo problema. Pelo que ele conta, ele era muito disfluente até os 22, 23 anos, assim. Pensavam que eu não falava certo porque eu não queria e que eu estava imitando o meu avô. Passavam que o meu avô era gago porque o pai do meu avô era gago e meu avô ficava zoando com o próprio pai. A gagueira é multifatorial, ou seja, são vários fatores que se juntam para que uma gagueira surja. Nós temos dentro desses fatores um aspecto que é o chamado fisiológico. Nele, nós vamos pensar na questão de hereditariedade, né, a questão genética. Depois nós temos o fator ambiental. Nesse fator ambiental, se nós pensarmos na criança pequena, nós vamos pensar na família, no núcleo familiar. Então, se é uma família que respeita a fala dessa criança, se estimula adequadamente, não excessivamente, se fala com ela de uma maneira mais tranquila, se ouve o que ela diz, se tem tempo para conversar. Nem mesmo do meu pai, né? Eu gosto dele, mas não existe essa liberdade da gente conversar, porque nem ele mesmo entende muito o que é gagueira. A minha mãe, ela sempre foi mais tranquila, assim, então, tipo, quando eu ia contar algo pra ela que eu travava, ela ficava esperando eu completar, ela não completava, nem, tipo, falava assim mais nada. Porque até então eu leigo, eu começava a falar para ele ter calma, para ele respirar, às vezes dava os tapinhas, né? Já minha mãe, mas ela sempre foi quieta. Sempre eu fui o filho dela, ou gago, ou, sabe, de qualquer... Então, assim, para ela não existe, para ela eu sou perfeito, né? Já o meu pai, assim, quando que eu
travava, ele era mais tipo, respira, você tem que falar mais devagar, assim. Daí eu fui sentindo que eu gaguejava mais com ele do que com ela. E eu comecei a agir de formas diferentes do Gabriel. Deixei ele muito mais tranquilo em casa. A gente advertia muito mais, a gente parou de advertir. Então, em casa é um porto seguro. Ele gagueja o quanto ele quiser, ele se expressa da forma que ele quiser. Já num adulto, nós temos esse ambiente muito amplo. Ou seja, ele já vai estar exposto a uma série de situações muito difíceis de se deparar com pessoas que não sabem o que é gagueira, que estranham essa fala, que acreditam que há algum problema com essa pessoa porque ele está gaguejando. Sem contar que existem esses preconceitos, né? Que as pessoas acham que quem gagueja é porque é inseguro, quem gagueja é porque é tímido, ou seja, e que são falsos, né? São ideias falsas. Uma pessoa que tem essa dificuldade de comunicação, numa sociedade que não tem a mínima noção do que é gagueira, ela enfrenta uma situação bastante difícil. Inclusive, assim, brincadeiras a respeito da fala dela, conselhos inadequados, respire, fale devagar, essa situação toda que complica. Isso traz os problemas emocionais como decorrência, ou seja, problema emocional não é visto como causa, ele é visto como decorrência. A causa é neurológica. A gente passa a ser uma referência de palhaço, de piadinhas. Essa minha dificuldade da fala sempre me assim, tornou uma pessoa muito reservada. Em relação aos amigos, assim, sempre foi bem tranquilo, assim, tipo, eles nunca chegaram a me zoar por isso, ou a me excluir de alguma forma por isso. Meio que eu sentia que, tipo, era mais uma cobrança minha comigo mesmo do que deles, assim. Quando que eu gaguejo, tem certas pessoas que me chamam de algumas coisas, tipo Gaguinho, sabe? Do Looney Tunes. Eles davam risada, só que era tipo pelo mal, sabe? Não pelo bem. Eu não diria tipo que é bullying, mas foi bullying. Mas eu já perdoei eles são meus amigos agora. Aquela questão do bullying, eles me assim, puxavam, colavam chiclete no cabelo. Na época eu tinha um imenso cabelo, amarrava até. Então eles me puxavam, várias vezes me puxavam na rua para eu poder falar certo. Eu nunca senti que eles estavam rindo ou, tipo, me zoando de alguma forma por eu ser gago. Tipo, muito pelo contrário, assim, sempre que eu travava, eles tentavam meio que completar o que eu tava dizendo, mais no sentido de ajudar pra mim me expressar, assim. Só que ele se esquivou e falou bate. Ô, filho, como assim bate? Não, me bate porque eu sou burro. Eu sou burro, não sei falar. Então ele associava a gagueira com burrice, né? Ah, isso é verdade. E aí eu falei, que isso, não tem nada a ver, tal. E aí ele falou, não, eu sou burro, todo mundo fala que eu sou burro. Aí ele não entendia. Eu já perdi a conta das coisas que eu deixei de fazer, de ir no banco, de ligar. Eu fiz 5 anos de faculdade, 5 anos letivo assim,
e nunca tirei uma dúvida com o meu professor. Nossa, eu acho que isso é inédito, viu? Eu nunca tirei uma dúvida, sempre eu tentava assim, ó, para o colega assim, ele pensa, eu sempre torcia para ele ter as mesmas dificuldades que eu tinha. De vez em quando eu fico quieto e, tipo, eu tenho algo para contar que eu quero, mas que eu não conto, porque, tipo, eu sei que se eu for falar, eu vou gaguejar muito, eu vou ficar por muito tempo travando e, tipo, vai ser ruim, sabe? Vai, de alguma forma, quebrar o clima da conversa, assim. Teve um dia que o meu professor, ele era até do Chile, né? Ele chegou no Brasil direto para dar aula. Ele disse assim: Luciano, fala-me sobre os 5S. 5S, para mim, nunca foi novidade, né? Nunca foi nenhuma novidade que eu sabia. Só que eu gaguejei. Aí ele falou assim, ó: rapaz, você não sabe nem falar. Senta aí, senta. Aquilo ali me deixou sem chão. Daí teve alguém que falou assim, não, é que ele tem esse assim, problema. Daí ele, mas isso não é nenhuma desculpa, não. Tive vários pesadelos com ele correndo atrás de mim com uma prova na mão. Normalmente o leigo conhece muito a repetição de sílaba, né? Que é quando a pessoa vai falar e fica repetindo aquele pedacinho. Mas nós temos também os prolongamentos, que seria assim, a pessoa vai falar, né? Então o som é alongado. E além disso, nós temos os bloqueios. Os bloqueios seriam paradas na fala. A pessoa está falando e ela tem um momento em que ela perde esse ritmo da fala. Tem dias que eu estou muito fluente, mas muito mesmo, que até eu assim, fico assim, meu Deus. Tem dias que parece que é um ciclo assim, né? Que a coisa trava mesmo. Hoje mesmo não é dos meus melhores dias, né? E quando eu estou sozinho, eu não gaguejo. Tem épocas que eu gaguejo mais e algumas menos. Então, tipo, tem algumas épocas que eu sinto que eu posso ir no Oscar para apresentar o Oscar, que eu não vou gaguejar nunca. Quando que eu gaguejo, eu tento mexer o pé ou a mão, assim, porque eu sinto que, tipo, se eu me concentrar e mexer a mão, tipo, eu não vou mais colocar toda a minha força dos músculos, assim, na boca, então vai meio que destravar de alguma forma. É que eu, tipo, quando que eu vejo que eu vou gaguejar, eu respiro, aí eu falo de novo. Questões muito delicadas se referem ao trabalho, né? Uma pessoa quando busca um emprego, em geral ela tem uma entrevista e ela pode ser preterida, ou seja, eles podem resolver não pegar aquela pessoa para o trabalho exatamente porque ela gagueja. É comum a pessoa que gagueja buscar áreas em que ela acredita que ela não vai precisar falar muito. Tipo, eu lembro que na época eu me inscrevi para todas as vagas que apareciam, tipo, vaga que eu nem queria ir, tipo, só pra ir pra entrevista, assim, sabe? Tipo, mesmo que eu passasse pra vaga, eu não ia, tipo, eu ia só pra ter a experiência de estar na entrevista. Porque lá o meu chefe lá sabe que eu sou formado. Ele já fez 2 contratação na área, né? E faz de conta que nem me conhece. E além dessa preocupação com o trabalho futuro, existe também a preocupação com o relacionamento. Como é que eu vou me relacionar com alguém? Como eu vou poder casar, né?
E o que a gente tenta mostrar para essas pessoas é quantas pessoas que gaguejam não só trabalham como casaram, como são juízes, são professores universitários, como têm filhos, ou seja, que têm uma vida totalmente normal, né? Que a gagueira não é impeditiva. Então, eu tive apenas uma única namorada, que hoje é minha esposa, né? E foi muito difícil da gente se conhecer. Não, melhor, de eu chegar assim, de eu ter dessa iniciativa de pedir ela em namoro, né? E eu lembro que foi muito difícil para eu falar, mas foi muito difícil. E chovendo, eu estava com guarda-chuva e eu não tinha noção aonde eu estava pisando e pisava em poça de água, tremia. Esse termo cura é um termo que nos pega muito porque ele é um termo que vem da medicina, né? Então a gente pensa assim, uma doença, toma um remédio, faz uma cirurgia e cura. E na gagueira, o que a gente tem é um trabalho de facilitar a fala da pessoa, de modo que ela consiga atingir um padrão de fluência melhor. No tratamento, basicamente, nós vamos entrar com todos os componentes da fala que facilitam uma fala mais fluente. Então, desde aprender a não criar muita tensão no corpo, que é bem típico de quem gagueja, né, de fazer muito esforço para falar, de adequar a respiração com a fala, porque a nossa fala não é nada mais do que ar saindo, se transformando em som. De articular melhor, de perceber a sequência das palavras numa frase, a suavidade que isso se dá. Eu estou desenvolvendo um aplicativo justamente ligado a isso. Justamente para que as pessoas que gaguejam possam treinar, possam exercitar e buscar esse automatismo de fala, né? E isso, no início, é um exercício, então é algo que com certeza não é fácil para a pessoa que gagueja fazer, porque o que ela tentou fazer sempre foi o oposto disso, foi correr, falar rápido para tentar, na rapidez, não gaguejar. Esse meu aplicativo tem como objetivo justamente fazer um trabalho nessa área de trazer exercícios já prontos que o paciente possa, né, utilizar em casa. E além disso, paralelamente, principalmente para adolescentes e adultos, é muito importante a questão do enfrentamento, ou seja, da pessoa aprender que ela precisa se expor mais, ela precisa correr alguns riscos com a fala, de modo a começar a utilizar esses mecanismos de uma maneira melhor. Gente para rir da gente sempre vai ter, né? O importante é a gente focar na superação, saber que a gente vai vencer e que tem pessoas legais do nosso lado também. O sertão